Um acordo proposto pelo Ministério Público Estadual suspendeu o julgamento de 18 estudantes e professores que ocuparam a Secretaria de Estado da Educação entre dezembro de 2015 e janeiro de 2016, em protesto contra o compartilhamento da gestão de escolas estaduais com organizações sociais. Para saber mais sobre o caso, vamos conversar agora com o professor da Faculdade de História da UFG, Rafael Sadi. Boa noite, Rafael. Bem-vindo ao Conexões. Boa noite. Eu que agradeço o convite e também a possibilidade de discutir um tema tão importante. Professor, qual foi a justificativa para a instauração desse processo contra essas pessoas, esses alunos e professores? Bom, existe uma justificativa oficial, revelada, e uma justificativa velada, né? A justificativa oficial, que está expressa na denúncia genérica do Ministério Público, é de que os 18 estudantes e professores teriam, segundo o Ministério Público, manobrado, corrompido estudantes menores de idade para ocupar a Secretaria de Educação, para quebrar a Secretaria de Educação. Então o Ministério Público acusa esses estudantes de dano qualificado e corrupção de menores, né? Mas existe uma justificativa oficial, velada, né? Uma justificativa extraoficial, que é uma justificativa política mesmo, que está por trás desse processo, que é o fato do governo de Goiás não aceitar que estudantes menores de idade, adolescentes, ocupassem escolas públicas e conseguissem barrar o principal projeto do governo, que eram as OS, nesse último mandato. Então essa vitória dos estudantes é inaceitável, por isso um processo contra eles. Professor, vamos então à justificativa oficial, né, do Estado para a instauração desse inquérito, né? Você não concorda com essas justificativas, né? Sim. De depredação ao patrimônio público, não é isso? Exato. E a outra? Corrupção de menores. Corrupção de menores. Exato. Não fazem sentido. Não fazem sentido nenhum. Por exemplo, o próprio laudo oficial da Polícia Técnica e Científica afirma que depois que os estudantes e professores foram presos, houve 1 hora e 50 minutos onde passaram servidores da SEDUC e policiais pelo local do suposto crime. Ou seja, no próprio laudo afirma que não há como, que a cena do crime não foi garantida, essa cena. Ou seja, passaram funcionários da SEDUC e que poderiam ter cometido danos para acusarem estudantes e professores. Eu fui preso junto, não estava no local, eu estava fora da SEDUC e fui levado pela Polícia Militar com a seguinte argumentação de que eu estaria lá para acompanhar, eu poderia acompanhar, eles me solicitaram para acompanhar a retirada pacífica dos estudantes do lugar. Quando eu entrei lá junto com a Polícia Militar, a mando de uma autoridade, a pedido de uma autoridade, eles me deram voz de prisão. Então foi uma ação de prisão completamente absurda e um processo também extremamente absurdo. Professor, e como que você avalia essa decisão de suspensão do julgamento? Bom, a minha avaliação é que houve um recuo do Ministério Público com relação às acusações feitas aos estudantes e aos professores. E esse recuo ele se dá especialmente porque, primeiro, não havia provas nenhuma, né? Todo o processo é uma denúncia genérica, eles não têm como confirmar, por exemplo, se eu estive lá dentro, eles não têm nenhuma prova disso, tanto que eu não estive, se outros professores estavam lá dentro. A denúncia era muito genérica, não havia provas nenhuma. Por outro lado, existia uma campanha de apoio a esses estudantes e professores. Essa campanha foi crescendo e eu acredito que isso também faz com que eles pensassem 2 vezes, né? Professor, só para esclarecer então, você está então entre essas 18 pessoas. Sim, que estão exatamente. Sendo processadas pelo Estado. Estávamos, com o acordo, há uma suspensão do processo, então nós não estamos mais respondendo o processo. Mas mesmo assim vocês vão ter que cumprir algumas determinações, sim, não é isso? Dentre as determinações existe um valor que precisa cada estudante e professor pagar como parte do acordo, né? De suspensão do processo. Inclusive, a gente vai ter que cobrir esse dano na SEDUC que nós não cometemos, né? Qual é o valor, professor? O valor do dano é de R$ 2.400. Mas além do dano de R$ 2.400, o Ministério Público costuma apresentar outras medidas, né? Uma das medidas que foi apresentada é cada um dos presos pagarem um salário mínimo também, além do R$ 130 que cada um vai ter que pagar para cobrir o dano de R$ 2.400. Então, nesse momento, existe uma campanha feita pelos estudantes, pelos professores, todos o movimento da luta contra as OS, para poder levantar esse dinheiro, né? E quem achar que esses estudantes e professores, que nós realmente não cometemos nada, eu acredito que a sociedade sabe que a gente estava lutando contra as OS e pela educação e não simplesmente indo lá para quebrar coisas, pode entrar no site do Facebook chamado Liberdade aos 18 de Goiás e ajudar a contribuir aí com esse levantamento para os estudantes que não podem pagar, né? Claro que os professores eles vão pagar esse dinheiro, mas muitos estudantes
não tem nenhuma condição de pagar esse dinheiro. Vamos repetir mais uma vez, então, vai aparecer aí na tela. O Facebook é o Liberdade aos 18 de Goiás, não é isso, professor? Exatamente. Quem se sensibilizar, concordar com a causa, pode entrar lá e tentar contribuir de alguma forma com vocês para pagar, então, essa quantia que o Estado está cobrando. Exatamente. A campanha de solidariedade foi muito grande nesse tempo, desde a audiência, porque teve que pagar advogado, muitos estudantes não podiam pagar esse advogado. Então, houve uma campanha muito grande. A gente organizou galinhada, a galinhada teve participação muito intensa da comunidade da Universidade Federal de Goiás, das escolas, dos secundaristas, de professores estaduais e municipais, né? Então existe uma campanha muito grande para essa causa, e claro, uma campanha feita geralmente fora dos meios de comunicação. Dos meios de comunicação tradicionais. Tradicionais, né? Mais pela internet, pela TV UFG, que sempre, né, abre esse espaço. Mas essa campanha sempre tem ganhado força, né? Tem mostrado que as pessoas elas entendem a causa, né? Nós não poderíamos mesmo passar essas escolas públicas para uma empresa privada, cujos levantamentos, inclusive, na minha opinião, eu fui preso por conta dessa pesquisa que eu fiz, né? Eu fiz uma pesquisa em que escancarava, mostrava que as OSs que nós temos hoje, nenhumas delas que estão cadastradas como OS de Educação são entidades filantrópicas. São empresas privadas com vínculos aos governantes ou a membros próximos do governador Marconi Perillo, também com vários processos anteriores de fraude, de licitação, por exemplo, processos de desvio de dinheiro de hospitais públicos em outras administrações, e ligados a figuras ligadas ao governo do Marconi Perillo. Então veja, quando eu publiquei esse artigo que chamava Dando Nome aos Bois, e realmente apresentando quem são essas pessoas, desde então eu comecei a sofrer um processo de perseguição intenso, né? Minha imagem, minha foto foi colocada no jornal junto com outras pessoas como liderança dos estudantes e que estaria incentivando a invasão de escolas a partir de um partido político, eu que nunca fui filiado a partido político nenhum, né? Tive telefone grampeado, fui seguido próximo na minha casa, né? Por fim fui preso nessa ocupação, sendo que eu não estava lá dentro, né? Então, existe um conjunto de processos que me parecem muito injustos e que as pessoas, eu acho que, né, conhecem, sabem que isso acontece, né? Se você mexer com uma máfia política e econômica desse Estado, você sabe que você vai sofrer punições graves por isso, né? Tá, ok, então nós conversamos com o professor da Faculdade de História da UFG, professor Rafael Sadi. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço.